Como você acha que se parece um verdadeiro discípulo de Jesus? Talvez nós imaginemos soldados reunidos diante de uma fileira ali na frente do seu oficial comandante, ou estudantes sentados nas cadeiras em frente ao seu mestre, talvez operários na fábrica de serviço do evangelho, ou até adoradores aos pés do seu Senhor. Em Mateus capítulo 19, Jesus nos dá um retrato muito prático do reino. A Bíblia diz que eles trouxeram algumas crianças a Jesus para que eles colocassem as mãos sobre elas e orassem as abençoando. Mas os discípulos repreenderam essas pessoas. Jesus, porém, disse: deixem que os pequeninos venham até mim e não os impeçam, porque desses é o reino dos céus. E tendo colocado as mãos sobre elas, orou, abençoou-as e retirou-se dali. Mateus 19, versos 13 a 15. Os discípulos imaginavam que Jesus era importante demais para ficar perdendo tempo dando atenção para crianças. E eles tomaram por conta própria a decisão por ele e mandaram embora essas famílias, dando-lhes até um puxão de orelha enquanto iam embora. E a gente só pode imaginar qual tenha sido a repreensão que os discípulos dão naquelas famílias. Olha, o Rabi é um homem muito ocupado, não fiquem trazendo seus bebês catarrentos para cá. Ele é o rei. Vocês não sabem cuidar de crianças? Sozinho, por conta própria, vocês têm que ficar incomodando o nosso mestre com isso. Saibam que cuidar de crianças é uma tarefa que está abaixo da majestade do nosso Senhor. É interessante que nessas repreensões a gente percebe o quão erroneamente os discípulos haviam entendido Jesus. A essência desse rei está justamente em se rebaixar. Ele tinha descido do céu para a terra. A sua glória, a sua alegria é se rebaixar, dobrar-se, acolher os indefesos, abençoar os necessitados que nada têm a oferecer, para tomar os cordeiros em seus braços e carregá-los em seu peito, como diz o profeta Isaías no capítulo 40. Essa é a batida do seu coração. É isso que pulsa no coração do nosso Senhor. Os discípulos tiveram que engolir as suas palavras enquanto Jesus convidava todos aqueles que estavam em volta dele indiscriminadamente. Deixem os pequeninos. Não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Os discípulos estavam extremamente errados na sua abordagem. São os dependentes, os indefesos que pertencem ao rei. Portanto, a sua própria tentativa de excluir os necessitados os coloca em terreno muito perigoso. Quem eles pensam que são, impedindo aqueles a quem justamente Jesus quer acolher? Os discípulos não devem pensar em si mesmos como nobres defensores da honra de Jesus. Jesus dá as boas-vindas às criancinhas. E se os discípulos não o fazem, isso só mostra que eles precisam se arrepender diante do Mestre. Eles devem fazer o que Jesus manda lá em Mateus 18. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Ou seja, não é só que esses discípulos sejam inadequados para julgar quem entra e quem fica de fora do reino. Eles mesmos são inadequados para o próprio reino. Eles também devem vir até Jesus e aceitar a posição de necessidade total que eles desprezam nas crianças. A questão das criancinhas é que elas recebem tudo nas mãos e não tem nenhum complexo de inferioridade sobre isso. Ou por acaso você já viu alguma criança de 5, 7 anos receber um presente e imediatamente responder: tem certeza que você vai me dar isso? Olha, eu me sinto tão mal porque eu não comprei nada para você, me deixa pelo menos pagar por isso. Você nunca vai ver uma criança fazendo isso. Ela vai pegar o presente, vai rasgar a embalagem e sair feliz da vida, alegre pelo presente. As crianças pequenas recebem de graça, sem pensar em retribuição, em pagamento. E é justamente assim que Jesus nos quer com ele. Criancinhas que não pensam em retribuição, em pagamento, mas que estão simplesmente contentes de estarem nos braços dele. Nada na Bíblia transforma a minha vida de oração como essa imagem. Tantas vezes eu venho diante do Senhor como se eu fosse um soldado e ele fosse o meu general, ou como se eu fosse um funcionário esperando as ordens do meu gerente de produção, ou como se eu fosse um adorador que tenta invocar uma devoção em mim diante de um objeto estático de louvor. Só que não, ele quer que eu venha, e que eu venha como uma criancinha. Na verdade, sem eu me converter e me tornar como uma dessas criancinhas, eu nunca saberei absolutamente nada sobre esse reino e sobre esse rei. Só que na realidade, o filho me convida para um reino onde pertencem as criancinhas.
Na verdade, não somente as criancinhas que pertencem a esse reino. É um reino cuja insígnia real poderia retratar justamente essa cena. O Senhor da vida inclinando-se para reunir as crianças enquanto essas pulam de alegria ao seu redor. Portanto, olhe para essa imagem. Veja esse Jesus que se inclina diante dos mais vulneráveis e necessitados. E responda à pergunta: o que é que poderia te impedir de finalmente vir a esse rei?